Sim, eu morri. Meu coração parou e meu corpo se desligou. Mas minha alma foi transportada para um lugar que eu jamais imaginei existir. O que vi nesse lugar alterou minha vida para sempre. Esta é a minha experiência de quase morte. Meu nome é Robert Boy. Tenho 58 anos. Até pouco tempo, vivia de maneira simples, quase ordinária. Sou proprietário de uma pequena loja de pneus no interior do Texas. Uma daquelas lojas modestas em uma estrada poeirenta, onde o cheiro de borracha misturado com óleo é quase reconfortante. Eu trabalhava duro, pagava as contas nos finais de semana, quando o calor escaldante do Texas dava uma trégua. Me divertia pescando, um dos meus passatempos favoritos. Nunca fui muito inclinado a pensar em questões espirituais. Para mim, a vida era o que víamos e tocávamos. Céu, vida após a morte, isso tudo parecia coisa de filme ou de quem tinha tempo de sobra para filosofar. Eu era um homem pragmático, mas tudo mudou em um segundo. Era um sábado de manhã com o céu tão azul que parecia pintado. Saí cedo com alguns amigos para pescar em um lago que visitávamos há anos. O som da água batendo suavemente no barco e o canto distante dos pássaros criavam uma atmosfera perfeita. Eu me sentia em paz, longe do estresse da cidade e do trabalho. Mas o que eu não sabia era que aquele dia aparentemente comum logo se tornaria o mais marcante da minha vida. Enquanto ajustava minha vara de pescar, senti uma picada no braço. Não dei muita atenção. Achei que fosse algum inseto, como tantas outras picadas que já havia levado. Mas em pouco tempo, meu braço começou a inchar de forma alarmante. O que antes era um incômodo passou a se tornar uma dor insuportável. Logo minha garganta começou a fechar, meu coração disparou e, antes que eu pudesse pedir ajuda, tudo ao meu redor ficou turvo. Eu havia sido picado por uma aranha venenosa, algo que nunca imaginei ser possível. Meu corpo começou a ceder e a sensação de sufocamento tomou conta. Meus amigos tentavam desesperadamente me reanimar, mas era como se eu estivesse afundando em um mar escuro e silencioso. Eu sentia o mundo se afastar, a realidade escapando entre meus dedos. Foi quando algo extraordinário aconteceu. Antes de te contar o que vi do outro lado, é importante entender que o que vivi não foi um simples sonho ou uma sensação passageira. Eu saí do meu corpo. Eu morri. E o que encontrei após essa morte foi algo que fará você repensar tudo o que acredita sobre a vida e o que vem depois dela. A última coisa que me lembro antes de tudo mudar foi o sufocante sentimento de não conseguir respirar. Era como se o próprio ar tivesse desaparecido. O peso sobre meu peito, que antes era firme, agora se tornava uma prisão apertada. Os sons ao meu redor começaram a desaparecer. Primeiro o som da água, depois as vozes dos meus amigos e, por último, o som do meu próprio coração. Foi quando percebi, eu estava indo embora. Mas o mais impressionante de tudo foi o que aconteceu a seguir. De repente, toda a dor, todo o peso, desapareceram. Era como se eu tivesse deixado algo para trás. No instante seguinte, eu estava olhando para o céu azul daquele lago, tentando respirar, e no seguinte, eu flutuava acima de tudo, como uma folha ao vento. Eu podia ver meu próprio corpo deitado no barco, com meus amigos tentando me reanimar e gritando meu nome. Era uma cena que deveria me desesperar. Mas, para minha surpresa, o que eu senti foi uma paz profunda e inexplicável. Uma paz que parecia apagar todo o medo e preocupação. Eu não sentia dor, não sentia medo. Apenas uma leveza indescritível, como se estivesse me libertando de algo que eu nem sabia que me aprisionava. Mas havia mais. Enquanto flutuava, algo incomum aconteceu. O tempo, como eu o conhecia, simplesmente deixou de fazer sentido. Não havia mais passado, presente ou futuro. Tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. Eu lembrava de momentos da minha vida com uma clareza surpreendente, como se estivesse revivendo cada um deles. O dia em que abri minha loja, o sorriso da minha mãe quando eu era criança, até mesmo aquelas manhãs preguiçosas de domingo. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso parecia irrelevante. Eu estava em um lugar além do tempo. Foi então que comecei a me afastar do lago, do barco, de meus amigos. Tudo foi diminuindo até se tornar distante, como se algo estivesse me puxando para longe, para um lugar que eu não compreendia. Mas, curiosamente, não havia medo, apenas uma curiosidade intensa, como se algo estivesse me chamando. Foi quando percebi que não estava sozinho. Uma luz suave começou a surgir ao meu redor. Não era uma luz comum,
Era quente, acolhedora, como se me envolvesse em um abraço invisível. Junto com essa luz, uma presença se fez sentir. Não era bem uma voz, mas uma sensação de que alguém ou algo estava ali comigo, me guiando. Era como se essa luz me dissesse: você não está sozinho. Quanto mais me aproximava dessa luz, mais crescia a paz dentro de mim. Mas essa paz não era qualquer paz. Era uma paz acompanhada de um amor tão forte e puro que eu mal conseguia compreender. Era como se, pela primeira vez na minha vida, eu estivesse sendo visto de verdade. Não como o Robert do Texas, o dono da loja de pneus, mas como a minha alma. Eu senti que meu valor não estava nas minhas posses ou no que eu fazia, mas apenas em quem eu era. Então, quando achei que nada mais poderia me impressionar, algo ou alguém surgiu à minha frente. Mas, antes de te contar o que aconteceu depois, é importante entender que o que vi e senti naquele momento vai muito além do que qualquer palavra pode expressar. O que aconteceu mudou tudo. Eu pensei que já havia visto o suficiente. A leveza fora do corpo, a paz inexplicável, a luz acolhedora. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu depois. Enquanto flutuava naquela luz suave, senti que a atmosfera ao meu redor se tornava ainda mais intensa, como se o próprio ar estivesse carregado de algo sagrado. Algo estava prestes a acontecer. Meu coração, ou o que restava dele, sabia disso. E foi então que, no meio daquela luz, uma figura começou a surgir. No começo, era apenas um brilho mais forte, quase ofuscante, mas havia algo familiar naquele brilho. Algo que minha alma reconheceu antes mesmo de eu entender. E, de repente, lá estava ele, Jesus. Eu cresci ouvindo falar dele em diversos lugares, na escola, na TV, nas igrejas que frequentava esporadicamente. Mas nada do que eu havia ouvido ou lido se comparava ao que eu vi naquele momento. Ele não era apenas uma figura com túnica branca e semblante sereno, como nos quadros ou nas histórias. Ele era muito mais que isso. Os olhos dele, meus Deus, os olhos dele eram como janelas para algo infinito. Ele parecia olhar diretamente para minha alma, vendo cada erro, cada dúvida, cada momento de orgulho. E ainda assim me amava profundamente. Não era aquele amor comum, cheio de condições e limites. Era um amor puro, absoluto, que me envolvia completamente. Nunca imaginei que poderia me sentir tão acolhido, tão compreendido. No início, Jesus não disse uma palavra. Ele apenas estava ali e, com sua presença, senti meu coração se despedaçar e se reconstruir simultaneamente. Percebi o quanto minha vida foi impulsionada por coisas pequenas, orgulho, vaidade e o desejo de ser o homem forte que não precisa de ninguém. Mas diante dele, tudo isso desapareceu, porque, na presença de Jesus, não há espaço para máscaras. Depois de um tempo que, sinceramente, não sei medir, já que o tempo naquele lugar não é como o nosso, ele falou, mas não foi com a voz que conhecemos. Suas palavras não saíam pela boca, elas iam direto ao meu coração, como se cada uma fosse uma melodia que tocava uma verdade que eu já sabia, mas havia esquecido. Ele disse: Robert, você sempre foi amado, mas há algo que você precisa compreender. Antes que eu pudesse perguntar o que seria, Jesus estendeu a mão. No momento em que ele fez isso, parecia que o céu inteiro se abria diante de mim. O que vi foi algo que jamais vou esquecer. O céu não era como eu imaginava. Não era apenas um lugar com nuvens fofas e anjos tocando harpas. Era um lugar de luz, de movimento, na sua forma mais pura. Vi pessoas, almas, cheias de alegria, paz e propósito. Ninguém ali estava sem razão. Havia uma harmonia perfeita. Cada ser ali refletia o amor de Deus de uma maneira única, como se fosse uma nota de uma sinfonia divina. Mas o que mais me impressionou foi o que Jesus me mostrou a seguir. Ele me levou a observar a vida na Terra. Vi as pessoas vivendo suas rotinas, lidando com problemas e preocupações triviais. E foi então que percebi o quanto estamos desconectados do que realmente importa. Jesus me fez sentir a dor dele ao ver as pessoas tão presas ao orgulho e à vaidade, esquecendo-se do amor, da humildade, do verdadeiro propósito da vida. Foi nesse momento que percebi que minha experiência ali não era apenas uma viagem ou um sonho. Era um chamado. Jesus queria que eu visse o que estava acontecendo no céu, mas também queria que eu entendesse algo fundamental sobre minha própria vida, algo que eu nunca havia refletido antes. Quando ele me olhou,
Foi como se o próprio universo tivesse parado. A luz ao redor dele parecia pulsar com cada batida do meu coração. E nem sei se eu ainda tinha um coração naquele estado. Mas, de alguma forma, eu estava completamente entregue. Eu sabia que algo importante estava prestes a ser revelado. Não era apenas sobre o que vi no céu, mas sobre o que eu precisava aprender. E essa lição não era só para mim, mas para todos que cruzassem meu caminho. Após aquele momento, Jesus se aproximou. Sua presença era tão intensa que parecia atravessar cada parte do meu ser. E então, sem abrir a boca, mas falando diretamente à minha alma, ele disse: Robert, você passou a vida buscando sucesso e reconhecimento, mas esqueceu da essência. Você esqueceu da humildade. Aquela palavra, humildade, ressoou forte dentro de mim. Sempre me considerei um homem forte, independente, alguém que construiu sua vida com esforço e sem pedir ajuda a ninguém. Sempre achei que ser humilde era se rebaixar, se colocar abaixo dos outros. E isso nunca foi algo que fizesse parte de mim. Mas ali, diante de Jesus, entendi que a verdadeira humildade não tem nada a ver com se diminuir. Ela tem a ver com reconhecer que não somos o centro do universo, que existe algo muito maior do que nós. Jesus então mencionou uma passagem bíblica que eu nunca havia dado a devida atenção, mesmo tendo ouvido ela em algum momento da minha infância. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão silencioso, fazendo cada momento da minha vida passar diante dos meus olhos sob uma nova luz. Eu vi cada vez que o orgulho tomou conta das minhas decisões, cada vez que ignorei alguém que precisava de ajuda porque eu estava ocupado ou me achava importante demais. Percebi que, enquanto achava que estava construindo uma vida de sucesso, na verdade estava me afastando do que realmente importava. Jesus continuou: Eu te trouxe aqui para que veja o que está além da sua compreensão, mas também para que leve essa mensagem de volta. Sua missão não é acumular riquezas ou reconhecimento. Sua missão é viver a verdadeira humildade, ensinar aos outros que o maior tesouro não está no que se conquista com as mãos, mas no que se cultiva no coração. Essas palavras me atingiram como um raio. Naquele momento, eu entendi que tudo o que eu achava importante, o dinheiro, a loja, o status, não tinha valor real. O que importava era como eu usava minha vida para tocar as pessoas, para servir, para amar de forma desinteressada. Mas a missão que ele me deu não seria fácil. Jesus me alertou de que, ao retornar, enfrentaria dúvidas, medos e até o julgamento dos outros. Afinal, quem acreditaria que um empresário do Texas, dono de uma loja de pneus, havia encontrado Jesus? Mas, ao mesmo tempo, ele me deu a certeza de que eu não estaria sozinho nessa jornada. Ele disse: Eu estarei com você, Robert. Cada passo que você der, cada palavra que você disser, eu estarei lá. Porque essa mensagem não é apenas sua, é minha. Senti algo como lágrimas escorrendo, ou pelo menos algo que parecia lágrimas. Era como se minha alma estivesse sendo purificada, livrando-se de anos de orgulho e cegueira espiritual. A sensação de estar na presença de Jesus, recebendo sua missão, foi simultaneamente avassaladora e libertadora. Eu sabia que nada seria mais como antes, mas antes que eu pudesse sequer processar tudo o que estava acontecendo, algo começou a mudar. Uma força começou a me puxar, como se o céu estivesse se afastando e eu fosse chamado de volta. Nesse momento, percebi que minha jornada ainda não tinha terminado. O que Jesus me mostrou e a missão que ele me deu eram apenas o começo. Mas como seria voltar? Como explicar a experiência para um mundo que talvez nunca acreditasse em mim? Eu queria dizer que a volta foi fácil. Queria poder contar que, depois de estar diante de Jesus, tudo fez sentido de imediato. Como se minha mente e meu coração tivessem absorvido tudo com naturalidade. Mas não foi assim. A primeira coisa que senti ao voltar foi o peso do meu corpo, a gravidade do mundo físico me esmagando, como se fosse uma âncora. A leveza e paz que eu sentirá ao flutuar fora do meu corpo desapareceram, substituídas por uma sensação sufocante. Era como se estivesse sendo forçado de volta a uma roupa apertada demais, desconfortável, que já não me servia. Então, a dor voltou. Abri os olhos, como se tivesse sido arrancado de um sono profundo, ou melhor, de uma realidade muito mais real do que esta. As luzes fortes do hospital me cegaram por um segundo,
e o cheiro forte de antisséptico tomou conta dos meus sentidos. O som das máquinas apitando e as vozes confusas de médicos e enfermeiros pareciam distantes, abafadas, como se eu estivesse submerso em água. Foi nesse momento que percebi, eu estava de volta. Meu peito doía. Cada respiração era difícil. Senti a mão quente de alguém segurando a minha. Era minha esposa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela sussurrava meu nome repetidamente, como se temesse que eu desaparecesse de novo a qualquer momento. Eu queria falar com ela, dizer que estava bem. Mas como explicar a alguém que acabou de perder a vida e voltou? Nos dias seguintes, enquanto me recuperava no hospital, meu corpo parecia melhorar, mas minha mente estava em guerra. Eu olhava ao redor e via as mesmas paredes, as mesmas pessoas, mas eu não era mais o mesmo. Algo dentro de mim havia mudado de forma irreversível, e começou a parte mais difícil: tentar explicar o que aconteceu. Como contar a alguém que esteve com Jesus, que ouviu sua voz e recebeu uma missão? Me vi preso entre duas realidades. De um lado, a experiência mais intensa e verdadeira que já vivi. Do outro, o mundo cético e irracional, que insiste em desacreditar no que não pode ver ou tocar. Quando finalmente tive coragem de contar para minha esposa o que aconteceu, ela me olhou com uma mistura de alívio e preocupação. Ela acreditava em Deus, claro, mas o que eu estava dizendo era grandioso demais para acreditar. Foi o trauma. Ela disse suavemente: "Você quase morreu, Robert. Talvez tenha sonhado com isso, mas, no fundo da minha alma, eu sabia que aquilo não havia sido um sonho. Não era uma alucinação causada pela falta de oxigênio ou pelos medicamentos. Era real, mais real do que qualquer coisa que já tinha experimentado." Decidi contar para alguns amigos próximos, aqueles que estavam comigo na pescaria. Eles ouviram, mas trocaram olhares discretos, tentando ser educados, mas claramente achando que eu tinha enlouquecido. "Talvez você tenha imaginado isso, Bob", no desespero, disse um deles. "Acontece que o cérebro faz coisas estranhas quando estamos à beira da morte." A cada vez que tentava compartilhar, a solidão me invadia. Não porque as pessoas não se importavam, mas porque elas não conseguiam entender como explicar o inexplicável. Como colocar em palavras algo que transcende tudo o que conhecemos. Passei noites em claro, encarando o teto do hospital, tentando assimilar o que acontecerá. Perguntava a mim mesmo: por que eu? Por que Jesus me escolheu? Logo eu, um homem comum, um empresário de pneus que mal pensava em questões espirituais. E mais importante, como eu cumpriria a missão que ele me deu se ninguém acreditasse em mim? Esse foi um período de silêncio e confusão. Me sentia dividido entre dois mundos, o céu que conhecia e a terra para onde fui enviado de volta. E, no meio de toda essa confusão, uma pergunta não parava de ecoar na minha mente: será que eu teria coragem de cumprir a missão, mesmo que ninguém acreditasse em mim? A resposta não demoraria a surgir. O que aconteceu depois, quando finalmente saí do hospital e tentei retomar minha vida, foi o verdadeiro teste da minha fé. E é aí que minha transformação realmente começou. Depois de deixar o hospital, sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Não se tratava apenas de saúde ou de superar o trauma da pescaria. Era algo muito mais profundo, algo que mexeu com cada parte do meu ser. Voltei para casa com o corpo fraco, mas o coração carregado de uma missão. Nos primeiros dias, tentei voltar à rotina. Abri minha loja de pneus, conversei com os clientes, fiz o que sempre fazia. Mas, por dentro, algo gritava. Era como se cada coisa que eu fazia estivesse vazia de significado. Eu estava vivendo no automático, enquanto meu espírito clamava por algo mais. Foi então que a transformação começou. Lembra daquela passagem que Jesus me mostrou? Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Essas palavras não saíam da minha cabeça. Antes, eu achava que ser bem-sucedido significava não precisar de ninguém, mostrar que era forte e independente. Mas agora eu entendia que a verdadeira força estava em reconhecer minha dependência de Deus, em aceitar que, sozinho, eu não era nada. Comecei a olhar para minha vida com outros olhos. Vi o quanto fui orgulhoso, fechado e até arrogante em alguns momentos. Sempre achei que podia resolver tudo sozinho. Mas agora eu via que a vida era muito maior que isso. O verdadeiro propósito não estava no que eu conquistava, mas em como eu me conectava com as pessoas,
principalmente com Deus. Foi um processo difícil, vou ser sincero. Tive que desaprender muitas coisas que carregava há anos. Tive que admitir erros, pedir perdão, ser vulnerável de um jeito que nunca tinha sido antes. Comecei a frequentar uma igreja local, não porque alguém me obrigou, mas porque meu coração precisava daquilo. Eu precisava estar perto de pessoas que buscavam a mesma conexão com Deus. Aos poucos, fui me transformando. Minha loja de pneus ainda está lá, mas agora não é só um lugar para ganhar dinheiro. É um espaço onde posso conversar com as pessoas, ouvir suas histórias, compartilhar a minha. Descobri que Deus coloca oportunidades em cada detalhe do nosso dia. O cliente que entra para trocar um pneu pode estar precisando de uma palavra de conforto, de esperança. E eu estou ali, pronto para compartilhar o que vivi. Eu, que antes nunca me importava com espiritualidade, agora começo cada dia com uma oração. Peço a Deus que me guie, que me ajude a ser um instrumento da vontade dele. E sabe o que é mais incrível? Ele responde, não com uma voz alta ou visões grandiosas, mas com pequenos sinais, pequenas bênçãos que surgem quando menos espero. Minha família também percebeu a mudança. Minha esposa, que no começo achava que tudo não passava de um delírio, viu que o homem que voltou do hospital não era o mesmo que saiu para pescar naquele fim de semana. Hoje, oramos juntos, e isso trouxe uma nova profundidade para o nosso relacionamento. Mas a parte mais poderosa dessa transformação, a paz. A paz que senti quando estava fora do meu corpo, na presença de Jesus, agora faz parte da minha vida aqui. Isso não significa que não enfrento problemas. Eles ainda estão lá. Mas agora sei que não estou sozinho. Sei que minha vida tem um propósito maior do que jamais imaginei. E é isso que quero deixar com você hoje. Se você está assistindo essa história e sente que algo está faltando na sua vida, que há um vazio que nada consegue preencher, eu quero te dizer, há uma resposta. Jesus não me apareceu porque eu fosse especial ou perfeito. Pelo contrário, ele me mostrou que, mesmo com todas as minhas falhas, eu sou amado. E você também é. A verdadeira humildade não é se diminuir, mas reconhecer que precisamos de Deus. A vida só faz sentido quando entregamos nosso coração a Ele e aceitamos o chamado para viver de forma mais plena, mais conectada com o que realmente importa. Se essa história tocou seu coração, reflita sobre a mensagem de Jesus. Leia Lucas 14:11 e medite sobre o que significa ser humilde diante de Deus. Se você sentir no coração, compartilhe essa mensagem com alguém que precise ouvir. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história falou com você de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para mais testemunhos como esse. Lembre-se, você também tem uma missão, e Deus está esperando você dar o primeiro passo.